Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 4, continuação. Pascal Lavic, Havre, 9 de agosto de 1863. Este espírito, sem que o médium o conhecesse em vida, mesmo de nome, comunicou-se espontaneamente. Creio na bondade de Deus, que na sua misericórdia se compadecerá do meu espírito. Tenho sofrido muito, muito. Pereci no mar. Meu espírito ligado ao corpo vagou por muito tempo sobre as ondas. Deus. A comunicação foi interrompida e no dia seguinte o espírito prosseguiu. Deus houve por bem permitir que as preces dos que ficaram na terra me tirassem do estado de perturbação e incerteza em que me achava imerso. Esperaram-me por muito tempo e puderam enfim achar meu corpo. Este repousa atualmente ao passo que o espírito libertado, com dificuldade, vê as faltas cometidas. Consumada a provação, Deus julga com justiça a sua bondade e estende-se aos arrependidos. Por muito tempo, juntos erraram o corpo e o espírito, sendo essa a minha expiação. Segui o caminho reto, se quiserdes que Deus facilite o desprendimento de vosso espírito. Vivei no seu amor, orai, e a morte para tanto temerosa vos será suavizada pelo conhecimento da vida que vos espera. Sucumbi no mar, e por muito tempo me esperaram. Não poder desligar-me do corpo era para mim uma terrível provação. Eis que necessito das preces de quem, como vós, possui a crença salvadora e pode pedir por mim ao Deus de justiça. Arrependo-me e espero ser perdoado. A 6 de agosto foi meu corpo encontrado. Eu era um pobre marinheiro, e há muito tempo que morri. Orai por mim. Pascal Lavic. Pergunta: onde foi achado o vosso corpo? Resposta: não muito longe de vós. O jornal de Havre, em 11 de agosto de 1863, continha o seguinte tópico do qual o médium não podia ter ciência. Noticiamos que às 6 do corrente se encontrara um resto de cadáver encalhado entre Brevely e La Havre. A cabeça, os braços e o busto tinham desaparecido, mas apesar disso pôde verificar-se a sua identidade pelos sapatos ainda presos ao pé. Foi reconhecido o corpo do pescador Lavic, que fora arrebatado a 11 de dezembro de bordo do navio L'Alert. Por sua rajada de mar, Lavic tinha 49 anos de idade. Era natural da cidade de Calais. Foi a viúva quem lhe reconheceu a identidade. A 12 de agosto, como se tratasse desse acontecimento no centro em que o espírito se manifestara pela primeira vez, deu este de novo e espontaneamente a seguinte comunicação, abre aspas. Sou efetivamente Pascal Lavic, que tenho necessidade das vossas preces. Podeis beneficiar-me, pois terrível foi a provação por mim experimentada. A separação do meu espírito do corpo só se deu depois que reconhecia as minhas faltas, e depois disso, ainda não totalmente destacado, acompanhava-me no oceano que eu tragara. Orai, pois, para que Deus me perdoe e me conceda repouso. Orai, eu vos-lo suplico. Oxalá este desastrado fim de uma infeliz vida terrena vos sirva de grande ensinamento. Deveis ter sempre em vista a vida futura, não deixando jamais de implorar a Deus a sua divina misericórdia. Orai por mim, tenho necessidade que Deus de mim se compadeça. Pascal Lavic. Outro espírito. Ferdinand Bertin. O médium de Havre evocou o espírito da pessoa dele conhecida que respondeu: quero comunicar-me, porém não posso vencer o obstáculo existente entre nós. Sou forçado a deixar que se aproximem estes infelizes e sofredores. Segue-se então a seguinte comunicação espontânea. Abre aspas. Estou num medonho abismo. Auxilia-me. Ó meu Deus, quem me tirará deste abismo? Quem socorrerá com mão piedosa o infeliz tragado pelas ondas? Por toda a parte, o barulho das vagas, nem uma palavra amiga que me console e ajude nesse momento supremo. Entretanto, esta noite profunda é bem a morte com seus horrores quando eu não quero morrer. Ó meu Deus, não é a morte futura, é a passada. Estou para sempre separado dos que me são caros. Vejo meu corpo
e o que há pouco sentia era apenas a lembrança das angustiosas separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento. Orai por mim, pois não quero mais sentir as lacerações da agonia, como tem acontecido desde as noites fatal. É esta, no entanto, a punição bem a precinto. Conjuro-vos a orar. Ó, o mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas. Socorro. Tende piedade, não me repilais. Nós nos salvaremos os dois desta tábua. Ó, afogo-me. As vagas vão tragar-me sem que aos meus restos o consolo de me tornarem a ver. Mas não, que vejo? Meu corpo balouçando pelas ondas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe! Se ela pudesse supor seu filho tão miserável, como realmente o é, de certo pediria mais. Acredita, porém, que a morte santificou o passado, e chora-me como Marte, e não como infeliz castigado. Ó, vós que o sabeis, sereis implacáveis? Não, certo intercedereis por mim. François Bertin. Desconhecido inteiramente esse nome, não surgiria sequer à memória do médium uma vaga lembrança pelo que supôs fosse de algum desgraçado náufrago que se lhe viesse manifestar espontaneamente, como sucedia várias vezes. Mais tarde soube ser efetivamente o nome de uma das vítimas da grande catástrofe marítima ocorrida nestas paragens a 2 de dezembro de 1863. A comunicação foi dada a 8 do mesmo mês, 6 dias, portanto, depois do sinistro. O indivíduo perecera fazendo tentativas inauditas para salvar a equipagem, no momento em que se julgava ao abrigo da morte. Não tendo qualquer parentesco com o médium, nem mesmo conhecimento, porque se teria manifestado a este em vez de o fazer a qualquer membro da família. É que os espíritos não encontram em todas as pessoas as condições fluídicas imprescindíveis à manifestação. Este, na perturbação em que estava, nem mesmo tinha liberdade da escolha, sendo conduzido instintiva e atrativamente para este médium, dotado, ao que parece, de aptidão especial para as comunicações deste gênero. Também é de supor que pressentisse uma simpatia particular, como outros a encontraram em idênticas circunstâncias. A família estranha ao espiritismo, talvez infensa mesmo a esta crença, não teria acolhido a manifestação como este médium. Posto que a morte remontasse a alguns dias, o espírito lhe experimentava ainda todas as angústias. Evidente, portanto, que não tinha consciência da situação. Acreditava-se vivo, lutando com as ondas, mas ao mesmo tempo se referindo ao corpo como se dele estivesse separado. Grita por socorro, diz que não quer morrer e fala, logo após, da causa da sua morte, reconhecendo nela um castigo. Toda essa incoerência denota a confusão das ideias, fato comum em quase todas as mortes violentas. 2 meses mais tarde, a 2 de fevereiro de 1864, o espírito de novo se comunicou espontaneamente pelo mesmo médium, dizendo-lhe o seguinte: a piedade que tivestes dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida, sofro continuamente, e se por momentos permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo às preces de caridosas almas apiedadas da minha situação. Oh, que esperança, raio celeste, quão bendita és quando te sinto despontar-me na alma. Mas, ó, o abismo escancara-se. O terror e o sofrimento absorve o pensamento de misericórdia. À noite, sempre à noite, a água, o bramir das ondas que me tragaram, são apenas pálida lembrança do horror em que se envolve o meu espírito. Fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, pois assim como a confidência de um segredo ao peito amigo nos alivia, assim a vossa piedade, motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. Fazem-me bem as vossas preces, não me as recuseis. Não quero repossar-me desse hórrido sonho que se transforma em realidade quando o vejo.
Tomai o lápis mais vezes. Muito me alivia comunicar convosco. Dias depois, numa reunião espírita em Paris, dirigiram-se este espírito às seguintes perguntas, por ele englobadas numa única comunicação e mediante outro médium na forma abaixo. E eis as perguntas. Quem vos levou a comunicar espontaneamente pelo outro médium? De que tempo datava a vossa morte quando vos manifestaste? Quando o fizeste, parecíeis duvidar ainda do vosso estado, ao mesmo tempo que externáveis angústias de uma morte horrível. Tendes agora a melhor compreensão dessa situação? Disseste positivamente que a vossa morte era uma expiação. Podereis dizer-nos o motivo dessa afirmativa? Isso constituirá ensinamento para nós e ser-vos-á um alívio. Por uma confissão sincera, fareis jus à misericórdia de Deus, a qual solicitaremos em nossa prece. Resposta. Em primeiro lugar, parece impossível que uma criatura humana possa sofrer tão cruelmente. Deus, como é penoso ver-se a gente constantemente envolta nas vagas em fúria, provando incessante esse suplício, este frio glacial que sobe ao estômago e o constringe. Mas de que serve entreter-vos com tais cenas? Não devo eu começar por obedecer às leis da gratidão, agradecendo-vos a vós todos os que vos interessastes pelos meus tormentos? Perguntastes se me manifestei muito tempo depois da morte? Não posso responder facilmente. Refletindo, avaliareis em que situação horrível estou ainda. Penso que para junto do médium fui trazido por força estranha à minha vontade. E, coisa inexplicável, servia-me do seu braço com a mesma facilidade com que me sirvo neste momento do vosso, persuadido de que ele me pertencesse. Agora experimento mesmo um grande prazer, como que um alívio particular, mas ei-lo que vai cessar. Meu Deus, terei força para fazer a confissão que me cumpre? Depois de ser muito animado, o espírito ajuntou. Eu era muito culpado, e o que mais me tortura é ter tido por mártir, quando em verdade não fui. Na precedente existência, eu mandara ensacar várias vítimas e atirá-las ao mar. Orai por mim. Comentário de São Luís a esta comunicação. Esta confissão trará grande alívio ao espírito, que efetivamente foi bem culpado. Honrosa, porém, foi a existência que vem de deixar. Era amado e estimado de seus chefes. Essa circunstância era o fruto do seu arrependimento e das boas resoluções que tomou antes de voltar à terra, onde tanto quanto fora cruel, desejara ser humano. O devotado que demonstrou era uma reparação, sendo que, porém, preciso resgatar as passadas faltas por uma expiação final. A da morte que teve. Ele mesmo quis purificar-se pelo sofrimento das torturas que a outros infligira. E reparai que uma ideia o persegue, o pesar de ter tido como Marte. Será tomada em consideração esta humildade. Enfim, ele deixou o caminho da expiação para entrar no da reabilitação, no qual, por vossas preces, podereis sustentá-lo, fazendo que eu trilhe a passo mais firme e resoluto. Agora a mensagem de François Riquier. Era um velho celibatário, avarento e muito popular, falecido em 1857, legando aos parentes colaterais considerável fortuna. Em tempo, fora locutor de uma inquilina, que mais tarde, locador de uma inquilina, que mais tarde o esquecera completamente, ignorando até se ainda ou não vivia. Em 1862, uma filha dessa senhora, sujeita a crises de catalepsia, seguidas de espontâneo sono magnético, e também bom médium, escrevente, viu num desses sonos o senhor Requier, o qual assegurava pretendia dirigir-se à sua mãe. Passados alguns dias, uma vez que se manifestara espontaneamente, confirmando aquele intuito, entretiveram com ele a seguinte conversação. Que pretendias de nós? O dinheiro do qual se apossaram os miseráveis,
a fim de o repartirem. Venderam fazendas, casas, tudo para se completarem. Desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem. Fazei que se me faça justiça, já que a mim não me ouvem. E não quero presenciar infâmias tais. Dizem que eu era usuário e guardaram-me o cobre. Por que não me querem restituir? Acharão que foi mal ganho? Pergunta, mas vós estáis morto, meu caro senhor, e não tendes mais necessidade alguma de dinheiro. Implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura dessa última. Não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Demais, não preciso de outra existência, porque estou atualmente. Pergunta, foi-lhe feita a seguinte pergunta no intuito de chamá-lo à realidade. Sofreis? Oh, sim, sofro piores torturas que as da mais cruel enfermidade, pois é a minha alma quem as padece, tendo sempre em mente a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivo de escândalos. Tenho a consciência de ser um miserável indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande que mister se faz me auxiliem a sair desta situação deplorável. Oraremos por vós. Obrigado. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me. Adeus e obrigado. François Requier, Rua de Charité, número 14. É curioso ver se este espírito indicara a moradia como se estivesse vivo. A senhora deu-se pressa em verificá-la e ficou muito surpreendida por ver que era justamente a última casa em que Requier habitara. Eis como após 5 anos ainda ele não se considerava morto. Antes experimentava a ansiedade bem cruel para um usurário de ver os bens partilhados pelos herdeiros. A evocação provocada, indubitavelmente por qualquer espírito bom, teve por fim fazer-lhe compreender o seu estado e predispô-lo ao arrependimento. Comunicação, outro espírito, Claire, Sociedade de Paris, 1861. O espírito que forneceu os ditados seguintes pertenceu a uma senhora que o médium conhecera quando na terra. A sua conduta, como seu caráter, justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Além do mais, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmos pessoais. Sentimento que se patenteia na terceira das mensagens, quando pretende que o médium apenas se ocupe com ela. As comunicações foram obtidas em diferentes épocas, sendo que as 3 últimas já denotam um sensível progresso nas disposições do espírito, graças ao cuidado do médium que empreendera a sua educação moral. Primeira, eis-me aqui, eu, a desgraçada Claire. Que queres tu que eu diga? A resignação, a esperança não passam de palavras. Para os que sabem que, inumeráveis como as pedras de Saraivada, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Posso suavizá-los, dizes tu, que vaga palavra, onde encontrar coragem e esperança para tanto? Procura, pois, inteligência obtusa, compreender o que seja um dia eterno, um dia, um ano, um século. Que sei eu, se as horas o não dividem, as estações não variam. Eterno e lento como a água que o rochedo roreja, este dia execrando, maldito, pesa sobre mim como uma avalanche de chumbo. Eu sofro. Em torno de mim, apenas sombra silenciosa e indiferente. Eu sofro. Contudo, sei que acima dessa miséria reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero implorar-lhe a misericórdia. Debato-me e vivo de rojo com o estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que poder me atrai para ti. Talvez sejas a salvação. Eu te deixo mais calma, mais reanimada, qual anciã enregelada que se aquece a um raio de sol. Gélida minha alma se reanima à tua aproximação. A minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Ó miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais
Esquecida de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam. Agora, o remorso do tempo perdido. Que te direi a ti que me ouves? Olha, vela constantemente. Ama os outros mais que a ti mesmo. Não retardes a marcha, nem engordes o corpo em detrimento da alma. Vela conforme pregava o Salvador aos seus discípulos. Não me agradeças estes conselhos, porque se o meu espírito os concebe, o coração nunca os ouviu. Qual cão escorraçado, rastejando de medo, assim me humilho, ou sem conhecer ainda o voluntário amor. Muito tarda sua divina aurora a despontar. Ora por minha alma dessecada e tão miserável. Terceira, por que me esqueces até aqui e venho procurar-te? Acreditas que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento das minhas penas? Não, 100 vezes não. Eu urro de dor, errante sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o aguilhão eterno do castigo a enterrar-me na alma revoltada. Quando ouço os vossos lamentos, rio-me, assim como quando vos vejo abatido. As vossas efêmeras misérias, as lágrimas, tormentos que o sono susta, que são? Durmo eu aqui? Quero, ouviste? Quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim além de fazeres com que os outros mais tarde se ocupem. Não tenho expressões para definir este tempo que se escoa, sem que as horas lhe assinalem períodos. Vejo apenas um tênue raio de esperança. Foste tu que me deste, não me abandoneis, pois. Quarta, o Espírito São Luís. Este quadro é de todo verdadeiro, e nada exagerado. Pergunta-se-á talvez o que fez essa mulher para ser assim tão miserável. Cometeu ela algum crime horrendo? Roubou? Assassinou? Não. Ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Beleza, gozos, adulações, tudo lhe sorria. Nada lhe faltava, a ponto de dizerem os que a viam: que mulher feliz! E invejavam-lhe a sorte. Mas quereis saber? Foi egoísta. Possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas a de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame, e vê-se insulada, abandonada ao desamparo no espaço, onde ninguém pensa nela, nem dela se ocupa. Eis o que constitui o seu tormento. Tendo apenas procurado os gozos mundanos, que hoje não mais existem, o vácuo se lhe fez em torno, e como vê, apenas o nada. Este lhe parece eterno. Ela não sofre torturas físicas. Não vêem atormentá-la os demônios, o que é, aliás, desnecessário, uma vez que se atormenta a si mesma. Isso lhe é mais doloroso, porquanto, se tal acontecesse, os demônios seriam seres a ocuparem-se dela. O egoísmo foi a sua alegria na terra. Pois bem, é ainda ele que a persegue. Verme a corroer-lhe o coração, seu verdadeiro demônio. Mensagem de São Luís. Falar-vos-ei da importante diferença existente entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera no seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos e aberto vos será o reino dos céus. Finalmente, a moral divina aceita todo o arrependimento, todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana rejeita aquele e sorri aos pecados ocultos que diz são em parte perdoados. Cabe a uma a graça do perdão e a outra a hipocrisia. Escolhei espíritos ávidos da verdade. Escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e à tolerância, que admite o mal, repelindo soluções de arrependimento francamente patenteado, só para não ferir o seu egoísmo e preconceitos. Arrependei-vos todos vós que pecais. Renunciai ao mal e principalmente à hipocrisia. Véu que é de torpezas,
máscara risonha de recíprocas conveniências. Estou mais calma e resignada à expiação das minhas faltas. O mal não está fora de mim, reside em mim, devendo ser eu que me transforme, não as coisas exteriores. Em nós e convosco trazemos o céu e o inferno. As nossas faltas gravadas na consciência são lidas correntemente no dia da ressurreição. E uma vez que o estado da alma nos abate ou eleva, somos nós os juízes de nós mesmos. Explico-me. Um espírito impuro e sobrecarregado de culpas não pode conceber nem anelar uma elevação que lhe seria insuportável. Assim, como as diferentes espécies de seres vivos, cada qual na esfera que lhe é própria, assim os espíritos, segundo o grau de adiantamento, movem-se no meio adequado às suas faculdades, e não concebem outro senão quando o progresso, instrumento de lenta transformação das almas, lhes subtrai as baixas tendências, despojando-os da crisálida do pecado, a fim de que possam adejar antes de se lançarem rápidos quais flechas para o fim único e almejado. Deus, rastejo ainda, mas não odeio mais, e concebo a indizível felicidade do amor divino. Orai, pois, sempre por mim, que espero e aguardo. Comentáriozinho. Na comunicação a seguir, Claire fala do seu marido, que muito a martirizara, e da posição em que ele se encontra no mundo espiritual. Esse quadro que ela por si não pôde completar foi concluído pelo guia espiritual do médium, que é a mensagem de abaixo. Venho procurar-te a ti, que por tanto tempo me deixas do esquecimento. Tenho, porém, adquirido paciência e não mais me desespero. Queres saber qual a situação do pobre Félix? Erra nas trevas entregues à profunda nudez de sua alma. Superficial e leviano, aviltado pelo sensualismo, nunca soube o que era o amor e a amizade. Nem mesmo a paixão esclareceu suas sombrias luzes. Seu estado presente é comparável ao da criança inapta para as funções da vida e privada de todo o amparo. Félix vaga aterrorizado neste mundo estranho, onde tudo fulgura ao brilho desse Deus que, por ele negado. O guia do médium. Vou falar por Claire, visto que ela não pode continuar a análise do sofrimento do marido nem compartilhá-lo. Félix, superficial nas ideias, como nos sentimentos, violento por fraqueza, devasso por frivolidade. Entrou no mundo espiritual tão nu quanto ao moral, como quanto ao físico. Em reencarnar, nada adquiriu e, consequentemente, tem de recomeçar toda a obra. Qual homem, ao despertar de prolongado sonho, reconhecendo a profunda agitação dos seus nervos, esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras, que lhe desvirtuaram a existência. Então, maldirá do materialismo que lhe dera o vácuo pela realidade. Apostrofará o positivismo que lhe fizera ter por desvarios as ideias sobre a vida futura, como por loucura, a sua aspiração como por fraqueza, a crença em Deus. O desgraçado, ao despertar, verá que esse nome, por ele encarnecido, são a fórmula da verdade, e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a da sombra. Georges. Título: Estudo sobre as comunicações de Claire. Estas comunicações são instrutivas por nos mostrarem, principalmente, uma das feições mais comuns da vida, a do egoísmo. Delas não resultam esses grandes crimes que atordoam mesmo os mais perversos, mas a condição de uma turba enorme que vive neste mundo. Honrada e venerada somente por ter um certo verniz e isentar-se do opróbrio da repressão das leis sociais, esta gente não vai encontrar castigos excepcionais no mundo espiritual, mas uma situação simples, natural e concetânea com o estado de sua alma e maneira de viver. O insulamento, o abandono, o desamparo, eis a punição daquele que só viveu para si. Claire era, como vimos, um espírito assaz inteligente, mas de árido coração. A posição social, a fortuna, os dotes físicos que na terra possuíra,
atraía-lhe homenagem grata à sua vaidade, o que lhe bastava. Hoje, onde se encontra, só vê indiferença e vacuidade em torno de si. Essa posição é não somente mais mortificante do que a dor que inspira piedade e compaixão, mas é também um meio de obrigá-la a despertar o interesse de outrem a seu respeito pela sua morte. A sexta mensagem encerra uma ideia perfeitamente verdadeira concernente à obstinação de certos espíritos na prática do mal. Admiramo-nos de ver como alguns deles são insensíveis à ideia e mesmo ao espetáculo da felicidade dos bons espíritos. É exatamente a situação dos homens degradados que se deleitam na depravação como nas práticas grosseiramente sensuais. Esses homens estão, por assim dizer, no seu elemento. Não concebem os prazeres delicados, preferindo farrapos andrajosos a vestes limpas e brilhantes, por se acharem naqueles mais à vontade. Daí a pretensão de boas companhias por orgias báquicas e deboches. E de tal modo esses espíritos se identificam com esse modo de vida que ela chega a constituir-lhe uma segunda natureza, acreditando-se incapazes mesmos de se elevarem acima de sua esfera. E assim se conservam até que a radical transformação do ser lhes reavive a inteligência, lhes devolva o senso moral e os torne acessíveis às mais sutis sensações. Esses espíritos, quando desencarnados, não podem prontamente adquirir a delicadeza dos sentimentos e, durante um tempo mais ou menos longo, ocuparão as camadas inferiores do mundo espiritual, tal como acontece na Terra. Assim, permanecerão enquanto rebeldes ao progresso, mas com o tempo, a experiência, as tribulações e misérias das sucessivas encarnações, chegará o momento de conceberem algo de melhor do que até então possuíam. Elevar-se-lhes, por fim, as aspirações, começam a compreender o que lhes falta e principiam os esforços da regeneração. Uma vez nesse caminho, a marcha é rápida, visto como compreenderam um bem superior, comparado ao qual os outros que não passam de grosseiras sensações acabam por inspirar-lhes repugnância. Pergunta São Luís: que devemos entender por trevas em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras? Serão as referidas tantas vezes na Escritura? Sim, efetivamente, as designadas por Jesus e pelos profetas em referência ao castigo dos maus. Mas isso não passava de alegoria destinada a ferir os sentidos materializados dos seus contemporâneos, os quais jamais poderiam compreender a punição de maneira espiritual. Certos espíritos estão imersos em trevas, mas deve-se depreender daí uma verdadeira noite da alma comparável à obscuridade intelectual do idiota. Não é uma loucura da alma, porém uma inconsciência daquele o de que o rodeia, a qual se produz quer na presença, quer na ausência da luz material. É principalmente a punição dos que duvidaram de seu destino, pois que acreditaram em o nada. As aparências desse nada os supliciam, até que a alma, caindo em si, quebra as malhas do enervamento que a prostrava e envolvia. Tal qual o homem oprimido por penoso sonhar, luta em dado momento, com todo o vigor das suas faculdades, contra os terrores que de começo o dominaram. Esta momentânea redução da alma em nada, fictício e consciente da sua existência, é sentimento mais cruel do que se pode imaginar, em razão da aparência de repouso que a acomete. É esse repouso forçado, essa nulidade de ser, essa incerteza que lhes faz o suplício. O aborrecimento que a invade é o mais terrível dos castigos, visto como coisa alguma percebe em torno, nem coisa, nem seres, somente trevas, em verdade representa isso para ela. São Luís. Claire, eis-me aqui. Também eu posso responder à pergunta relativa às trevas, pois vaguei e sofri por muito tempo nesses limbos onde tudo é soluço e miséria. Sim, existem as trevas visíveis de que fala a Escritura, e os desgraçados que deixam a vida ignorantes ou culpados depois das provações terrenas
São impelidos à fria região, inconscientes de si mesmo, do seu destino. Acreditando na perenidade dessa situação, a sua linguagem é ainda a da vida que os seduziu, e admiram-se e espantam-se da profunda solidão. Trevas são, pois, esses lugares povoados ao mesmo tempo desertos, espaços em que eram obscuros espíritos lastimosos, sem consolo, sem afeições, sem socorro de espécie alguma. A quem se dirigirem, se sentem a eternidade esmagadora sobre eles. Tremem e lamentam os interesses mesquinhos que lhes mediam as horas. Deploram a ausência das noites, que muitas vezes lhes traziam no sono feliz o esquecimento dos pesares. As trevas para o espírito são a ignorância, o vácuo, o horror ao desconhecido. Não posso continuar. Claire. Ainda sobre este ponto, obtivemos a seguinte explicação. Por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades estão para o fluido perispiritual como o friccionamento para o fósforo. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam e enfraquecem-na. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Assim sendo, o espírito, de alguma sorte, o seu próprio farol, verá proporcionalmente à intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Esta teoria é perfeitamente exata quanto à irradiação de fluidos luminosos pelos espíritos superiores, e é confirmada pela observação, conquanto se não possa inferir seja aquela a verdadeira causa, ou pelo menos a única causa do fenômeno. Primeiro, porque nem todos os espíritos inferiores estão em trevas. Segundo, porque um mesmo espírito pode achar-se alternadamente na luz e na obscuridade. E terceiro, finalmente, porque a luz também é castigo para os espíritos muito imperfeitos. Se a obscuridade em que jazem certos espíritos fosse inerente à sua personalidade, essa obscuridade seria permanente e geral para todos os maus espíritos. O que, aliás, não acontece. Às vezes, os perversos mais requintados veem perfeitamente, ao passo que outros que ainda não podem ser qualificados jazem temporariamente em trevas profundas. Assim, tudo indica que, independente da luz que lhe é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes falta segundo as circunstâncias, donde força é concluir que a obscuridade depende de uma causa ou de uma vontade estranha, constituindo punição especial da soberana justiça para casos determinados. Pergunta a São Luís: qual a causa de a educação moral dos desencarnados ser mais fácil que a dos encarnados? As relações pelo espiritismo estabelecidas entre homens e espíritos dão aso a que estes últimos se corrijam mais rapidamente sob a influência dos conselhos salutares, mais do que acontece em relação aos encarnados, como se vê na cura das obsessões. Resposta: Sociedade de Paris. O encarnado, em virtude da própria natureza, está numa luta incessante devido aos elementos contrários de que se compõe e que deve conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. A matéria facilmente sofre o predomínio de um fluido exterior. Se a alma, com todo o poder moral de que é capaz, não reagir, deixar-se-á dominar pelo intermediário do seu corpo, seguindo o impulso das influências perversas que o rodeiam, e isso com facilidade tanto maior quanto os invisíveis, que a subjugavam, atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. Outro tanto se não dá com o desencarnado, que, posto sob a influência semimaterial, não se compara por seu estado ao encarnado. O respeito humano, tão preponderante no homem, não existe para aquele, e só este pensamento é bastante para compeli-lo a não resistir longamente às razões que o próprio interesse lhe aponta como boa. Ele pode lutar e o faz mesmo geralmente com mais violência do que o encarnado, visto ser mais livre.
Nenhuma cogitação de interesse material, de posição social, se lhe antepõe ao raciocínio. Luta por amor do mal, porém cedo adquire a convicção da sua impotência em face da superioridade moral que o domina. A perspectiva de melhor futuro lhe é mais acessível, por se reconhecer na mesma vida em que se deve completar esse futuro. E essa visão não se turva no turbilhão dos prazeres humanos. Em uma palavra, a independência da carne é que facilita a conversão, principalmente quando se tem adquirido um tal ou qual desenvolvimento pelas provações cumpridas. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, o que, aliás, não se dá com o que já tem experiência da vida. Demais, no encarnado, como no desencarnado, é sobre a alma, é sobre o sentimento que se faz mister atuar. Toda ação material pode sustar momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas o que ela não pode é destruir o princípio mórbido resistente na alma. Todo e qualquer ato que não vise aperfeiçoar a alma só poderá desviá-la do mal. São Luís.